Olá, pessoal, é o professor Newton falando e nós vamos tratar da devolutiva da questão discursiva 4 do simulado do ENAD que vocês fizeram, que apresenta uma ponte H e um controle digital. Então, fica comigo e vamos lá. Então, pessoal, essa é a questão proposta. Eu vou dar uma lida com vocês, né? Vamos dar uma examinada aí o que ela tem. Né? Então, no enunciado ele diz que a ponte H é um elemento que é frequentemente utilizado, né, em elétrica para o controle do sentido de rotação de motores DC. Né? Essa ponte H está representada aí por esses 4 transistores e o motor está colocado aqui no meio. Né? E a alimentação do motor a gente pode ver aqui, né, o VCC e o terra. E a gente tem 2 entradas, né, E1 e E2, que fazem o controle aí desses, né, a proposta do controle desses transistores. Tá? Vocês já usaram esse tipo de circuito provavelmente em microprocessadores, né, quando vocês foram implementar alguma coisa móvel que em geral utiliza, né, uma ponte HI integrada, ou se não na parte de eletrônica, né, industrial, onde a gente costuma ver isso, e se não, a terceira alternativa é em projetos integradores, né, onde a gente mexe aí com robôs e normalmente precisa de mobilidade aí com os motores, né, potência com os motores. E ele diz aqui, né, que o projetista decidiu utilizar transistores, né, de junção aí PNP, NPN, para acionar um motor DC, né, que está alimentado aí pelo VCC e o Terra, que vai acionar uma plataforma robótica. Né? Então até ele só está dando informação para a gente, né? E é sempre importante a gente ler com atenção, porque muitas vezes a resposta está no próprio enunciado aí, né? Ele diz, ó, observe que as entradas da ponte H são E1 e E2, né, como que a gente viu, né? E é usual o controle dessas entradas através de circuitos digitais, né, circuitos controlados. Em seguida ele diz, foi realizado o projeto de um sistema microcontrolado, né, cujas saídas, né, A, B, C, serão usadas para controlar a ponte H da figura. Né? Então a gente vai ter que criar uma interface ali do ABC com esse E1 e E2. Né? Então ele deve contar para a gente como é que isso vai acontecer. Então, ele diz, você é o responsável por projetar esse circuito combinacional, né? Então, um circuito aí com portas lógicas que serão originados aí de 2 sensores, segundo ele, de posição e um de colisão C, né? Que vão estabelecer aí o correto funcionamento dessa ponte H, né? E1 e E2, né? Então, aqui está dito, né, que a saída A, né, do microcontrolador vai para um nível alto toda vez que o motor deve rodar no sentido horário, né, que é apenas um exemplo. E a saída B vai para nível alto toda vez que o motor tem que girar no sentido contrário. Né? Então o A e o B ali estabelecem os sentidos de rotação. E o sinal C ele serve como um validador, né, ou habilitador, né, de A e B. Né? Isso aqui já pode dar até algumas pistas, né, de como é que a gente pode implementar o circuito. Ou seja, né, o comando do microcontrolador A, B e C só se transforma em uma ação, né, só vai acontecer alguma coisa aqui quando C estiver em nível alto. Quando C estiver em nível zero, o motor fica imóvel, independente do A e do B. Né? E aí a gente vai ter que determinar as condições que E1 e E2 vão funcionar. Tá? E ele diz, finalmente, que em qualquer outra condição descrita, né, o circuito aí não vai permitir o funcionamento dessa ponte. Tá? Da questão. Primeiro ele pede para você explicar o funcionamento da ponte H, né, dessa figura, e como é que as entradas E1 e E2 são utilizadas, né, para fazer esse motor girar num sentido ou no outro. Tá? Aqui é mais para que você possa explicar, né, o que você conhece aí sobre ponte H. Em geral, nas questões discursivas, né,
muitas avaliações ali do ENAD, as questões são deixadas em branco. Então, a recomendação, né, que a gente sempre faz coloca os conhecimentos, mesmo que você não consiga resolver a questão, né, coloca os conhecimentos que você tem, né, sobre o problema ali que você está tentando resolver, mesmo que você não consiga resolvê-lo como um todo, tá bom? O item B, ele pede para você descrever e justificar a tabela verdade, né, da interface ali que você vai projetar entre o ABC e o E1 e E2. O item C, para simplificar, né? Então, uma tabela que vai ter ali 3 entradas e nós temos aí duas saídas, né? Então, para simplificar com mapas de Carnot, aí vão dar 2 mapas, né, de 3 variáveis, considerando somente portas, né, AND, OR e XOR. Tá? De 2 entradas, então ele foi bem específico, né? Se a gente precisar de uma de 3, tem que fazer a partir de uma AND, de uma OR, uma XOR de 2, e portas NOT. Tá? Então isso no item C. E no item D, ele comenta, né, admitindo aí que as portas, cada porta lógica vai ter um atraso de 10 nanosegundos, você calcular a frequência máxima com que esse circuito aí que você está implementando a partir do item B vai poder operar, né, e justificar os cálculos. Uma compreensão, né, sobre o funcionamento de pontes H, né, ou a gente lembrar um pouquinho, isso pode ser feito com chaves, né, e obviamente a gente pode pensar em relés aqui no caso. Tá? Imagina uma bateria, né, alimentando ali o VCC e o terra, o teu motor DC aqui, em geral um motor com escovas, né, que a gente trabalha e alguns enrolamentos. Então, se eu fechar, olha, a chave 2 e a chave 3, né, eu vou ter o VCC alimentando aqui e o terra alimentando o lado aqui esquerdo, né, do motor. Então, portanto, esse motor deve girar num certo sentido. Sei lá, vamos imaginar aqui o sentido anti-horário. Tá? Se eu abrir essas duas chaves para o outro lado e fechar a chave 1 e a chave 4, repara que eu inverto o sentido de alimentação do motor. Né? O VCC, né, vai chegar aqui pelo lado esquerdo, estava no direito, e o terra aqui pelo lado direito. Então isso deve fazer a inversão, né, da rotação do motor. Esse é o princípio do funcionamento da ponte H. Né? Você pode implementar, inclusive, aí com relés. Então, voltando para a situação que nós temos ali no enunciado, né, do problema, nós já sabemos, né, que então isso vai ser implementado com transistores, né, de junção, e esses transistores vão estar atuando como chave. Né? Para que eles atuem como chave, a gente tem que colocar eles na região ou de corte ou de saturação. Tá? Então eu tenho aqui, né, os 4 transistores, né? Aqui dois transistores NPN, né? Você vê que tem uma simetria aqui de montagem. Aqui 2 transistores PNP, inclusive de uso geral, né? O BC548, o BC558, né? Não são transistores aí para potências elevadas, o que indica que esse motor aí deve ser um motor, inclusive, pequeno. Tá? E a situação que nos interessa, né? Então, um dos exemplos, você imagina que eu coloco o E1, né, em nível lógico 1, né, ou em VCC. Né? Se eu colocar aí o E1, né, em VCC, o que vai acontecer é que esse transistor aqui, NPN, né, ele vai ter a base dele saturada e ele vai conduzir. Tá? Enquanto esse transistor PNP, ele vai ter a base dele cortada, né, então ele funciona como uma chave aberta. Tá? E o mesmo, obviamente, se eu inverter o E1, né, quer dizer, esse vai conduzir, esse vai cortar. Então, se eu quiser, né, lembrando ali da figura, né, que eu exemplifiquei com os relés, né, para vocês, se eu colocar o E1, né, em 1 e o E2 em 0, né, eu vou ter esse transistor saturado, esse cortado,
Então vou estar conduzindo por aqui, né, como se eu estivesse enxergando alguma coisa próximo do terra nesse motor. E aqui esse transistor saturado e esse cortado, né? Então eu vou estar enxergando alguma coisa como VCC, né, desse lado. Então o motor vai estar girando num certo sentido. Se inverter o E1 com o E2, né, colocar aqui 0 e 1, eu vou ter exatamente a situação oposta, né, que a gente viu na figura, e o motor vai girar no outro sentido. E aí você pode perguntar, né, por que foram colocados esses diodos, né, esses benditos diodos ali, inclusive em sentido de condução invertido, né, em relação ali à saturação dos transistores, tá? O motivo é bastante simples, a gente põe esses diodos, né, que é um N4004, é um diodo comum também, né? O 4 normalmente diz a tensão reversa que ele aguenta, né, sobre ele, nesse caso aqui até alguma coisa em torno de 400 volts aí AC, né, que inclusive a gente não precisaria, né, que a gente está imaginando um motor com transistores aí, né, comuns, né, obviamente com uma potência baixa. Mas para que serve isso? Porque como eu estou trabalhando com motor DC, um motor escovado, ele está chaveando aqui bobinas, né? E a outra situação é eu fazer também a inversão dos transistores, né? Então, toda vez que você liga e desliga, né, uma bobina, um indutor, né, quer seja aí para o chaveamento dos transistores ou pelas próprias escovas do motor, vocês lembram que, né, um indutor reage com uma tensão, que é a indutância, né, multiplicado aí pela derivada da corrente, que você vai estar, de repente, colocando de um valor para zero, né, e, portanto, ele vai reagir violentamente com uma força que a gente chama de contra-eletromotriz. Tá? Então, esses diodos eles são colocados meramente para proteção, né, dos transistores, para que essa tensão não seja aplicada diretamente no transistor, né, e corra o risco de queimá-los, né. Então, pelo contrário, essa força contra-eletromotriz é aplicada em cima desses diodos, né, que conduzem e devolvem, vamos dizer, essa energia, né, para os próprios indutores que você tem aqui nos enrolamentos e para a fonte de alimentação, protegendo assim a ponte H. Tá? Então é bastante comum esse tipo de construção, a gente observar ali diodos, né, em todos esses elementos aí que tem, né, indutores, enrolamentos, tá bom? Então aqui tem o resumo, né, o item A, já está explicado, né, exatamente como a gente comentou, né, a tensão diferencial, né, colocar o E1 em 1, o E2 em 0, o invertido que vai fazer, né, os transistores ou cortarem ou saturarem, né, gerando aí os dois tipos de rotação, o horário e o anti-horário desse motor, tá bom? Então, a partir do funcionamento, né, que a gente descreveu lá no item A, né, e explicamos, a gente pode montar a tabela verdade, né, que a gente precisa, que nós vamos ter a entrada ABC, que estão saindo daquele sistema lá controlado, segundo o enunciado, e o E1 e o E2 que vão energizar a ponte H. Tá? Então, se você se lembra, né, quando o A é 1, eu quero um sentido de rotação, e quando o B é 1, eu quero outro sentido de rotação. Né? E aí eu tenho que ter o validador, que é o C, né, o enable ali, vamos dizer, do circuito em 1. Tá? Então aí você faz as combinações possíveis, né, todas as combinações possíveis na tabela verdade. Então se eu tiver o A em 1, o B em 0, né, o sentido de rotação tem que ser 1. Se o A estiver em 0, o B em 1, o sentido tem que ser invertido. E se os dois sinais, por acaso, forem iguais, né, por exemplo, eu posso deixar a ponte inerte, né? Quer dizer, eu não vou girar nem para um sentido nem para o outro se o validador estiver ligado. E quando o C, que é o validador, estiver desligado, qualquer que seja a entrada, né,
eu posso pôr também né, ou um 00 ou um 1 aí, deixar a ponte na saída inerte, né? Então aqui eu tenho um don't care, aqui eu tenho um don't care também, mas a única questão é que se você estabelecer aqui Y1, né, você sabe que aqui tem que ser 1 também para que o motor ali fique parado, né? E a mesma coisa para o 0. Então a gente só fez isso para poder lançar no mapa de Carnot, né, para poder simplificar agora a tabela verdade desse circuito combinacional e ver qual que é a melhor situação de saída, né, que vai minimizar o atraso. E pois bem, né, aqui né, nós temos então o resumo, né, a nossa ponte H, como ficou a nossa tabela verdade, né, e agora a gente vai traduzir isso num mapa de Carnot, né, de 3 variáveis, então também as 8 células, né, para o E1 e para o E2, e fazer as simplificações. Tá, então, para o E1, né, se você fizer a marcação né, dessas células num mapa aí com ABC, né, lembrando aí no mapa de Carnot, né, que o A é 1, aqui o A é 0, aqui o B é 1, o B é 0, C1, C é 0, né, essa é uma das formas de desenhar o mapa. A outra, né, que também é bastante utilizada, né, ao invés de colocar dessa maneira, né, que você economiza um pouco de tinta, você pode colocar aqui o C1, 0 aqui, né, e aqui você teria uma situação em que o A e o B são 0, então você coloca 0, 0, aqui o B é 1, né, e o A é 0, então você põe 0, 1, aí aqui você põe um 1, aí depois você põe um 0, né, que é outra forma que a gente tem de escrever mapa, as duas, né, aqui melhor ali com vier aí, né, que fique mais fácil você enxergar. Aí você vai fazendo a marcação, né, se você lembra, só para a gente dar uma xeretada, né, a situação 101, né, então A em 1, né, o B vai estar em 0, então eu estou falando dessas duas células que sobram, e o C vai estar em 1, né, então eu estou falando desse 1 aqui para aquela primeira linha. E assim por diante você vai marcando todas as outras e você consegue então essa marcação no mapa. Então repara que a melhor simplificação que você tem para esses dois uns, né, que são obrigatórios, esses aqui são os nossos don't care, digamos assim, é a gente pegar essa célula com 4, né, que melhor minimiza aí, né, um min termo, né, para essa situação. E a outra, obviamente, que a gente pode pegar, né, claro, dependendo de como é que a gente impõe o y, se o y for 0, não precisa cobrir, mas se o y for 1, eu preciso cobrir essas 4 células também para que o circuito funcione direitinho, tá? Então, resumindo, né, a simplificação, se a gente tiver que impor, né, y igual a 1, a gente vai ter o A, né, que são essas 4 células, ou o C linha, né, ou o C barrado, que são essas outras 4, e se eu considerar o Y, né, igual a 0, eu vou ter simplesmente o AC, né, que seriam essas duas células uns aqui, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para o desculpe, para o E2, né, para determinar então qual que é o Y, né, a situação do Y que melhor simplifica, né, ou eu vou ter menos portas, né, cascateadas na questão do atraso. Repara que aqui eu vou ter, né, uma porta NOT mais uma porta OR, então aqui eu teria duas portas, e aqui eu vou ter só uma porta, né? Então aqui eu já teria 10 nanosegundos de atraso, e aqui eu vou ter 20 nanosegundos de atraso. Aí, obviamente, vamos dar uma xeretada, como é que vai ficar para o E2? É a mesma lógica. Tá? Então, para o E2, né, mesma charada, né, a gente marcar a tabela verdade aqui no mapa e fazer as simplificações, né? Então, primeira simplificação possível, considerando o y1, né, é tomar esses dois min-termos que estão aqui representados e aí cobrir o C barra, né, obrigatoriamente. Ou, né, a situação em que a gente vai considerar o y
igual a zero, simplesmente esses dois uns aqui isolados, que estão representados dessa forma. Tá? Então, se você der uma olhada aqui, né, você já vai ter uma porta, para essa situação do Y1, você já vai ter uma porta NOT aqui no B, cascateado com uma AND, depois cascateado com uma OR, e com uma outra OR, né? Porque eu não tenho OR, eu não vou ter OR de 3 entradas, né? Se você estiver pensando no desenho desse circuito. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 portas cascateadas, que daria aqui 40, né, nanosegundos. E aqui eu vou ter uma situação também semelhante. Mas aqui a gente tem um esforço adicional, né? Se vocês se lembram das aulas de circuitos digitais que a gente diz que realmente depois que você consegue os mintermos, né, e dependendo das simetrias nos mapas, a gente busca a existência de funções XOR, que simplificam mais os circuitos, né? Então, observa que eu tenho uma função XOR aqui, e se eu isolar o C, vai aparecer uma outra função XOR aqui, tá? Então, aqui eu estou apenas colocando isso, né, num outro formato, né? A, B barra ou A barra B é uma XOR, né, do A com B, isso é uma propriedade ali da álgebra booleana, né? E aqui é a mesma coisa, se eu colocar o C em evidência, né, o A barra B ou A B barra se transforma numa XOR, né? E nessa nova situação, né, observa que aqui eu teria uma porta XOR, depois uma porta AND, 20 nanosegundos de atraso. Aqui eu teria uma NOT, né, que vai trabalhar, vamos dizer, em paralelo com a XOR. Se você colocar no circuito e depois uma hora, eu vou ter 20 nanosegundos de atraso, né? Então, se você parar, né, para desenhar os diversos circuitos e comparar, você vai ver que tanto faz impor o Y1 como o Y0, né, eu vou ter o mesmo tipo de atraso, né, que é sempre o pior caso, os 20 nanosegundos, né, para os circuitos. Tá? Então aqui eu só coloquei o resultado do E1 e do E2, né, que foi a nossa simplificação, para a gente verificar aí qual que é o melhor Y, né? No caso do E1, se eu tivesse só o E1, seria o caso de adotar o Y0, né? Que eu só vou ter uma porta lógica, né? No caso do Y1, eu já teria que pôr uma NOT, né, em cima do C, para depois poder fazer a OR, né? Que vai gerar um atraso maior. Mas a gente viu que para o E2 tanto faz, né? Uma situação ou a outra não vai mudar o atraso, que é o atraso máximo, né? Que a gente vai ter aí, que são de duas portas cascateadas, tá? Então, por exemplo, né, se você adotar lá o Y0, né? Então eu vou ter essas duas expressões booleanas, né? O E1 vai ser o A, né, em C, que está aqui representado. O E2 eu primeiro vou passar por uma XOR e depois por uma AND, né? Se eu tenho, de novo, né, aqueles 10 nanosegundos de atraso, o E1 responde com 10, o E2 responde com 20. Né? E por questões de estabilidade, então pelo menos eu tenho que esperar 20 nanosegundos, depois impor o A, o B e o C, para ter uma saída estável, né, nesse circuito e ele poder funcionar adequadamente ali com a ponte H. Então, isso vai permitir com que a gente calcule a frequência limite do circuito. Então, nesse caso aqui, né, nós vamos ter essa situação, né, em que eu tenho os 20 nanosegundos de atraso, no pior caso, aqui para o E2, e, portanto, né, o período máximo, né, o período que eu posso usar para fazer as mudanças aí do A, B e C, corresponde a esses 20 nanosegundos. Senão eu nunca vou ter uma saída válida para o ABC que eu colocar. Então, isso define a frequência máxima, que é 1 sobre 20 nanosegundos, que dá 50 MHz. Tá bom? E aí, se você lembrar, ó, essa foi a pergunta, né? Qual que é a frequência máxima? Mas, obviamente, você poderia
escrever, né, que essa frequência máxima, em geral, a gente não utiliza, mas a gente coloca sempre um fator de segurança, né, para permitir que o circuito realmente funcione na prática por mais tempo, né. Então, em geral, a gente põe aí uns 30% de fator de segurança, que daria uma frequência prática, né, que a gente venderia assim esse circuito ou essa encomenda aí de volta para quem pediu de 35 MHz. Pessoal, é isso, né? Então aproveitei aqui a deixa da questão para fazer uma revisão com vocês do funcionamento de uma ponte H, né, que vocês já utilizaram aí para alimentar motores DC, e uma revisão também, né, de como é que a gente projeta em um circuito combinacional e considera o atraso. Tá? Esse tipo de questão, né, que mistura aí um assunto, por exemplo, que está mais relacionado à eletrônica industrial, mas é um assunto básico, né, com outro que envolve digitais, é bastante comum, né, de aparecer no ENAD. Né? A gente sempre espera que um engenheiro seja capaz de resolver questões que misturam aí diversos tipos de assunto, né, de uma forma generalista. Tá bom? E nós ficamos por aqui. Muito obrigado e um grande abraço a todos.